Olá! No programa de hoje a gente fala sobre como economizar nas idas ao supermercado e ainda como evitar o desperdício em situações do dia a dia que consome não só recursos naturais como também o seu dinheiro. E no último bloco o assunto é a antecipação do 13º salário oferecida pelos bancos. Será que é vantagem pegar esse dinheiro antes? Tudo isso da sua conta que já está no ar. Pesquisar. Essa é a melhor maneira de economizar no supermercado. O mesmo produto pode custar até 200% mais caro, dependendo do local. Aproveitar as promoções em determinados dias da semana também é uma forma de fazer o dinheiro da feira render. Sobre o assunto, eu converso com o economista Fábio Guedes. Olá, Fábio, tudo Olá, bem? Maria, tudo bem. E ainda nessa época, com a inflação um pouco alta, aí que é fundamental ainda essas pesquisas, não é? Veja bem, Maria, na verdade o consumidor tem que se cercar de certos cuidados, né? Por exemplo, no supermercado, quando eles vão fazer a feira, ou então comprar mercadorias, o que é conveniente, por exemplo? Que as pessoas levem uma lista já, né? Uma lista acordada ali do que falta em casa, para poder ir comprando, porque geralmente se você não leva uma lista, o que acontece? Você fica sempre esquecendo que se existe ou não alguma mercadoria lá em casa ou não e acaba comprando a mais, né? Outra coisa interessante é o seguinte: em economia tem um termo chamado alta elasticidade de renda, que é algo elástico, algo que, né, você estica, né, você encolhe. Então significa dizer o seguinte: no supermercado, geralmente, quando você entra nele, estão produtos de alta elasticidade de renda, o que significa dizer, e quando as pessoas ganham mais um pouco, elas compram. Quando as pessoas ganham menos, ou então quando elas estão mais apertadas, elas deixam de comprar. Que produtos são esses que têm alta elasticidade de renda? É justamente onde os supermercados fazem o maior número de promoções: a geladeira, o fogão, eletrodoméstico, eletroeletrônico, roupas, entendeu? Aqueles produtos que têm baixa elasticidade de renda, ou seja, independentemente se você está com a renda alta, se está apertado ou está com a renda baixa, você é obrigado a comprar. Por exemplo, alimento, feijão, arroz, tá? São produtos que não têm promoção, praticamente. Então eles geralmente ficam em gôndolas muito afastadas da entrada. Então, qual é a tática do supermercado? É atrair o consumidor, assim que ele entrar, para comprar esses produtos que estão em promoção e que geralmente eles não têm uma venda assim perene. Eles, na verdade, são temporárias, né, os estores de venda. Então, quando o consumidor vai a um supermercado ou algum shopping center, fica muito cuidado, porque geralmente as promoções são sempre em cima de produtos que são supérfluos, não fazem parte necessariamente do cotidiano das pessoas, não é? E as pessoas podem adiantar um pouco para frente a compra. Então tem que ter muito cuidado. Então leva a lista, né, e não se surpreender logo de imediato com as promoções que abrem a entrada dos supermercados e shoppings. E comparar os preços entre supermercados também é uma boa dica. Muitos cobrem a oferta da concorrência. Então, se você tiver o panfletozinho em mãos e apresentar no caixa, também é uma forma de conseguir um desconto a mais, não é? Você lembrou bem. Geralmente, alguns supermercados eles cobrem, não é, os preços mais baixos de outros. Então, assim que você entra, tem aquela gôndolazinha pequena onde está todos os cartazes, né, em relação aos produtos que estão em promoção. Isso é bem lembrado. Aquilo aí, na verdade, substitui até um pouco a lista que você tem, né? Você vai lembrando ali, olha, isso aqui e tal, mas aí de qualquer forma, se você observar que o supermercado tal está mais barato, você também tem que levar a nota fiscal do supermercado, de onde você comprou, né, para poder comprovar que o supermercado lá é mais barato do que aquele supermercado que você está fazendo a compra naquele momento. Porque aí, senão, o supermercado ele não vai reduzir o preço para você. E aquele cuidado também na hora de passar os produtos no caixa, verificar se aquele preço que está no produto é o mesmo que aparece na telazinha do computador. Geralmente, veja só, com a introdução do código de barra, esse erro, né, ele é muito pequeno. Onde é que ocorre o erro geralmente? É quando você observa o produto na gôndola e lá tem o preço, né? No preço ele pode não ser o mesmo do código de barra. Esse é o grande problema. Agora, se o preço lá, né, ele está certo, então é muito difícil o código de barra dar errado. O problema, às vezes, é quando a operadora do caixa, né, ela registra 2 ou 3 produtos sem querer, no momento de operar. Em vez de você comprar um, na verdade você acabou levando 3 e você não ia levar 3. Então tem que ter muito cuidado no momento de conferir, observar a quantidade de produto que está entrando, está sendo comprado, e a quantidade, né, que está sendo registrada. Isso é uma outra dica importante. Bom, e normalmente isso acontece com os produtos sem promoção. E quando se fala em poupar, associamos logo a ideia de guardar dinheiro ou então gastar menos.
Mas muita gente se esquece que evitar o desperdício em situações simples do dia a dia também é uma forma de economizar. Fábio, atitudes como não deixar as luzes acesas ou mesmo fechar a torneira na hora de escovar os dentes também ajuda a economizar um dinheirinho por conta desses recursos naturais que você está economizando também, não é? Apesar de ser um problema econômico, Maria, é uma questão cultural, não é? E essa questão cultural ela é muito mais grave em países subdesenvolvidos. Não é? Em países desenvolvidos, você teve um grau de conscientização e de educação maior, os níveis de desperdício são maiores, mas com outra prática, com outros hábitos. Aqui não. A gente observa o seguinte, você observa o uso desenfreado da energia, como você falou, né? O uso, por exemplo, de ar-condicionado em ambientes onde não tem pessoas ocupando. Você, por exemplo, observa muito nas ruas, as pessoas compram, né, alimentos e em seus carros potentosos, em carros bonitos, e de repente jogando lixo ali, né, na calçada, através da janela do carro. Isso pode ser um desperdício econômico ali para quem comprou, mas é um desperdício econômico para o município. Vai gastar mais dinheiro com lixo, né? Isso você vai ter, e os impostos, em vez de estarem, né, destinados a outras coisas mais nobres, é para limpar o lixo que você está sujando. E muitas vezes, né, pelo fato das pessoas não terem, né, consciência e educação com relação tanto ao desperdício daquilo que compra, como também, né, o cuidado com o meio ambiente, isso dá pano para a manga, por exemplo, para muitas prefeituras estarem utilizando, por exemplo, agora contratos, né, com a limpeza urbana para poder desviar recursos, porque é muito difícil. Como é que você vai comprovar quantos quilos de lixo na verdade, a empresa, né, ela recolheu durante o mês? É muito difícil. E é uma questão cultural, como você disse mesmo. Muita gente, às vezes, vai até um restaurante, self-service, e põe mais comida do que aquilo que come e está desperdiçando. Na verdade, você está desperdiçando e o estabelecimento comercial, o restaurante, está ganhando economicamente. Então, todo desperdício, na verdade, tem uma contrapartida, alguém está ganhando. Em economia, na verdade, alguém está perdendo, alguém está ganhando. E muitas vezes o ambiente está sendo agredido. Então, quer dizer, essa economia só vai fazer diferença quando a pessoa sentir que pesou no bolso, né? Isso, com certeza. E principalmente, Maria, por exemplo, nas contas cotidianas, né? Como você me falou, água, telefone, energia, né? E esses tipos de contas, se você não tiver controle realmente, no final do mês você vê o quanto realmente foi desperdiçado. Alimento, nem tanto, porque alimento, às vezes as pessoas têm mais cuidado, porque existe uma noção cultural que desperdiçar alimento, tem uma questão religiosa por trás, né? Tem a questão sentimental, olha, quantas pessoas estão sem comer e tal. Então, quer dizer, alimento tem um certo cuidado. Agora, outras contas realmente, outros tipos de consumo, as pessoas são um pouco mais relaxadas. Pensar no uso racional desses recursos. No próximo bloco, a gente fala sobre a antecipação do 13º salário, uma opção oferecida pelos bancos para quem precisa desse dinheiro agora. É daqui a pouco, não saia daí.